Bom dia, mãe. Tudo pela mamãe. Vamos a mais uma live de mentoria. Vamos aguardando as pessoas chegarem. Se o Instagram nos permitir, eu gostaria de colocar uma música. Bom dia, mãe. Tudo pela mãe. Sejam muito bem-vindas. Bom dia. Me fala de onde você está falando. De onde você está falando? Obrigada, Vanessa. Saudade, lindona. Oi, Tatiane. Vou conversar com você, tá? Você fica na live, só quero fazer uma introdução antes da gente conversar, tá bom? Hoje vai ser mais uma live de mentoria, mas eu já senti o tema aqui, o tema mãe, sabe? É um tema que eu gosto muito de falar e ele é quase que o centro da nossa vida. Quando nós vamos falar de relacionamento em todos os âmbitos. Mas para falar do tema mãe, eu quero que você entenda que não tem nada a ver com a tua mãe física. Tua mãe física, aquela mulher humana, aquela mulher real, sabe? É que a gente tem muita dificuldade de perceber que a nossa mãe também é uma mulher. Que ela também tem os desafios, ou teve os desafios. Já que você acredita que toda mãe é perfeita, que toda mãe ela ama seus filhos, que toda mãe ela é boa. Vamos lá. Toda mãe é boa para o seu filho, mas quando eu falo boa, eu quero que você entenda, eu não estou falando do comportamento dela. Na tua alma, para você, a tua mãe é a mais perfeita da terra. Ai, já que não, porque tu não sabe o que ela fez comigo, tu não sabe o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que parte do que você vive hoje está atrelado ao teu amor em relação à tua mãe. E eu te explico, às vezes atrelado à minha mãe, com minha mãe eu experimentei. Quero que você me responda aqui, com a sua mãe, o que você experimentou? Com minha mãe eu experimentei rejeição. Com minha mãe, a pessoa que eu tive o maior relacionamento, o relacionamento mais íntimo, mais profundo. Eu experimentei rejeição. O que vai acontecer nas demais relações? Se a minha relação primária mãe, foi uma relação onde eu experimentei rejeição, experimentei abandono, eu experimentei agressividade, ou eu experimentei controle, o que vai acontecer nas demais relações? Escreve aí para mim, com minha mãe eu experimentei. O que você experimentou com a tua mãe? E não vá para esse lugar de gratiluz, eu não gosto desse lugar gratiluz. Tem uma coisa que eu tenho pavor é de gratiluz. Não seja gratiluz, eu já estudei, eu já sei, minha mãe é a mais perfeita. Para de ser louca. Tu não me enlouqueça. Tu não me enlouqueça que a tua mãe não é perfeita, não. Não vem com esse gratiluz de que eu já estudei, eu já fiz constelação. Porque enquanto você fica se relacionando com essa fantasia de que você já estudou, de que você já sabe que a tua mãe foi, não. Essa mãe real aqui que está dessa imagem mãe, esse arquétipo mãe dentro de você. Com minha mãe eu experimentei. O que você experimentou com a tua mãe? Escreve aí para mim. Com minha mãe eu experimentei. A mãe é a nossa relação mais profunda. Tem alguém nessa live aqui? Tem alguém? Escreve aí. Não seja a pessoa que só fica aqui, ó. Interage. Aqui é você, útero da mãe. Nossa relação primária, nossa primeira relação, íntima, profunda. Nós fomos gerados dentro dela, das entranhas dela. Nós saímos de onde, Jaque? Das entranhas da nossa mãe.
Nós saímos de dentro dela. Consegue perceber como isso é íntimo, como isso é profundo? Já que toda mãe é boa, comportamentalmente, não. Absolutamente não. Mas na nossa alma, ninguém é mais perfeito do que ela. É tudo pela mãe. Se fosse para colocar a nível de hierarquia, o pai tem o mesmo peso emocional do que a mãe? Não. Bert dizia 80% mãe, 80%. Repete comigo. 80% dos meus problemas relacionais estão intimamente. O que significa intimamente? De dentro para fora, aqui, ó. Conectados à minha relação com a minha mãe. Não é à toa que às vezes eu faço aqui um post e vocês falam: meu Deus, eu vivendo a vida da minha mãe. Ontem uma rainha escreveu: já que eu vivendo a mesma história da minha mãe no meu financeiro. Já que eu com o meu marido igualzinho à história da minha mãe. Mais um exercício. Se você vem aqui só para ouvir, você não toma, tu não me enlouquece. Que eu não sou terapeuta gratiluz. Eu quero que você tenha resultado, mas eu não posso ir na tua casa fazer a tua parte. Tá? Porque quem é minha aluna já sabe, eu digo, eu não sou tua mãe. Não sou tua mãe, mas falo coisas que te ajudam a virar. Se tu quiser, né? Porque tem gente que não quer virar. Quem você teve que se tornar para ser amada pela sua mãe? Ou quem você teve que se tornar para poder pertencer ao ambiente ao qual você nasceu, você foi gerada, você foi criada. Quem você teve que se tornar? Que tipo de pessoa eu tive que me tornar? Ontem nós vimos a história da Fábio, e aí a Fábio falou, eu senti que eu tive que me tornar uma pessoa útil para os meus pais. Se eu olho para a minha história, eu tive que me tornar a salvadora. Eu tive que me tornar a resolvedora de problemas do meu sistema familiar. Quem você teve que se tornar? Quem você teve que se tornar para sua mãe? E que até hoje, talvez porque não foi elaborado, você ainda faz a mesma coisa. E eu vou te contar uma história. Há uns 2, 3 anos atrás, sempre que o meu marido estava perto do horário assim do meu marido chegar em casa, dava uma loucura, assim, uma coisa, um fogo dentro de mim, uma ansiedade que vinha assim. A casa podia estar assim, louça na pia, não aquele monte de louça, né? Mas assim, tomei café e não lavei, sabe? Uma sujeirinha no chão, um sofá meio desajeitado, A casa ficava assim durante o dia, mas quando estava perto do horário do meu marido chegar, eu acelerava a nossa filha. Eu dizia, vamos que teu pai tá para chegar. Vamos que teu pai tá para chegar. Vamos que teu pai tá para chegar. Vai lavar a louça, vai arrumar não sei o quê. Vai. Porque eu passava o dia aqui no escritório e a casa ficava. Eu deixava a nossa filha livre, né? Então ela tomava café e ficava, sujava as coisas e ficava. Porque ou eu trabalhava ou eu ficava lá o tempo todo correndo atrás dela e limpando as coisas dela. E eu percebi que essa ansiedade, essa ânsia de olhar no relógio e perceber que o meu marido estava chegando, como se o meu marido fosse uma pessoa que me cobrasse a casa limpa, como se o meu marido fosse uma pessoa que me exigisse que as coisas estivessem tudo organizadas, como se o meu marido, ele nunca fez, mas era o padrão. Que padrão, Jaque? O padrão de quem eu tive que me tornar para pertencer ao ambiente ao qual eu nasci. Quem eu era lá na casa da minha mãe? Quem eu era? Quem eu tive que ser? Eu tive que ser a filha que ajudava a cuidar dos irmãos, eu tive que ser a parceira da minha mãe. Por causa da minha mãe? Não. Vamos deixar a mãe em paz? Vamos deixar a mãe ali? Vamos olhar para nós.
Porque enquanto você buscar um culpado, a tua vida vai continuar toda ferrada, toda fodida. A culpa é da mãe? Não, a culpa não é da mãe. É a imagem de mãe que eu carrego dentro de mim. Ah, mas a minha mãe, enquanto você buscar um culpado fora de você, ó, até me travou a voz. Enquanto você buscar um culpado fora de você, os resultados que você está colhendo fora de você vai continuar sendo cagado. Posso falar assim? Ó, travou a voz. Isso é força de campo. Isso é influência de campo. Eu tô aqui hoje para desmistificar tudo o que você ouviu aí de constelação familiar. Devolve, mãe, eu devolvo para você, devolve o caramba. Você não suportaria viver o que a tua mãe viveu. Ai, mãe, eu devolvo para você os teus pesos e as tuas... Devolve nada, tu coloca de novo lá na tua mochila. Para de ser louca. Ai, pai, eu devolvo para você os pesos. Não devolve porra nenhuma. E vou chamar palavrão aqui que é para te acordar. Já que você chama palavrão... Não sou de palavrão, mas nessa aula aqui eu sinto que precisa ser uma live sacode. Sacode, porque tem várias que ficam escrevendo, fica na vítima, na vítima, na vítima. Escuta o que eu vou te falar. O culpado se recupera mais rápido. A vítima, eu tenho pavor das vítimas. Se tem uma coisa que eu não alimento é a vítima. Ai, porque coitada de mim, socorro, coitada de mim. Para com isso. É chato, é insuportável uma pessoa que só se lamenta, que não ouve, que não quer a solução, que fica buscando, daí vem aqui no meu perfil, aí vai no perfil da outra, tomadora, tomadora, e internamente o que ela está dizendo? Mamãe, mamãe, mamãe. Eu sei que só as fortes vão ficar nessa live. Só as que querem assim, eu quero a solução. Hoje eu decidi, eu quero dar uma virada na minha vida. Hoje, a vítima precisa morrer nessa live hoje. Enquanto você se comportar igual uma criança vítima da vida e não assumir a adulta dentro de você, essa mãe de si mesma, que é a imagem mãe dentro de mim, eu sou mãe de mim mesma. Eu paro de exigir que a minha mãe fora de mim dê para mim aquilo que nem ela tem para ela. Você suportaria viver a vida da tua mãe? Você suportaria viver a vida da tua avó? Não suportaria. Agora, entrar como juíza... Ai, já mudou a energia do campo. Olha só, eu amo trabalho sistêmico. Agora, entrar como juíza, né? Você é a grande, mamãe e vovó são pequenas, sem você elas não vão conseguir. A maioria sai assim nas relações. Aí se torna mãe do marido, mãe de todo mundo, se mete em lugares onde não é chamada, faz a sua parte, a parte do outro, se sente injustiçada e diz, comigo é sempre assim, ninguém me vê, ninguém me reconhece, não dá para ver. Não dá para ver, olha só, aqui as tuas relações, você juíza de todo mundo, mãe de todo mundo. Sem mim essas pessoas não conseguem. Dá para ver? Não dá. Tá lá no céu, perfeita. Agora vamos aterrar. Sem gratiluz nessa live hoje. Ai, já que tô deixando de seguir. Beijo. Eu falo com pessoas adultas. Sabe? Às vezes a gente tem que vir assim, ó, e dar um choque de realidade. Não sou terapeuta gratiluz. A energia desse grupo hoje tá dizendo assim, sai desse lugar de vítima da tua mãe. Você não suportaria viver a vida da tua mãe.
Sai desse lugar de criança, de que ainda obedece os mandatos da mãe. Eu tive que ser a filha boazinha. Deixa eu te contar um segredo. Tu não é boazinha nem aqui nem na China. Vamos falar a verdade aqui, tete a tete. Ai, porque eu sou boazinha. Não é. Tu sabe que tu não é. A boazinha, ela carrega um ódio mortal dentro de si. Às vezes, ela explode e mostra essa face para o outro. Mas às vezes, e na maioria das vezes, ela ataca a si mesma. É uma autopunição. Porque a boazinha, às vezes, ela teve um pensamento. Ela teve um pensamento em relação à mãe, um pensamento em relação à mãe, ao qual ela se pune pelo resto de uma vida. Ah, não acredito, Jaque, vou te contar a história de uma rainha. Eu não vou contar exatamente tudo, porque eu nunca vou expor aqui completamente a história de uma rainha que me contrata no particular. Ela chegou com uma questão na empresa dela. Um padrão que se repetia com as funcionárias dela. E o padrão era, ela era mãe das funcionárias, as funcionárias abusivas em relação a ela não conseguia impor limites, ela não conseguia liderar. Era tudo criança, um dia ela dizia, no outro dia ela estava fazendo tudo de novo e ela tinha que ser mãe, todo dia dando ordens, limites. Só que o que acontecia? Essas funcionárias, elas peitavam ela. Como se ela não fosse dona do próprio negócio dela. E ela se encolhia e sentia culpa e chorava. Ela começou a ficar noites e noites sem dormir por causa das funcionárias, que ela não conseguia impor limites, ela não conseguia demitir, e estava virando um caos. E aí começou a afetar a vida financeira dela. Porque todo problema de dinheiro está conectado a relacionamento. Suas relações estão com sérios problemas. Volta lá na base, primeira relação mãe, começamos por lá, tá? Eu fui fazer um movimento com essa rainha e aí chegamos numa raiz assim, que é o seguinte, ela teve um pensamento quando ela era criança, que se a mãe dela morresse, a vida dela seria melhor. Porque sai desse lugar de gratiluz. Sai desse lugar de gratiluz, porque quando a gente vai estudar psicanálise, a gente sabe que a criança é perversa, tem perversidade na criança. Então, é porque eu sou boazinha, gratiluz. Não. Para de ser louca. Vamos reconhecer nossas sombras, admitir nossas sombras, somos humanas. Porque namastê, que eu tenho... Vamos reconhecer nossas sombras. Ela chegou numa raiz interna dentro dela de um dia em que o pai e a mãe estavam brigando. A mãe era extremamente agressiva com o pai. E ela teve um pensamento. Ela desejou a morte da mãe. Mas ela não lembrava disso conscientemente. E isso estava afetando dentro da empresa dela, o relacionamento dela com as funcionárias dela. E o que as funcionárias estavam representando para ela? A mãe a qual ela tinha que se encolher. A mãe. E o que estava acontecendo na saúde, no relacionamento de casal dessa mulher, estava com a vida toda ferrada. Qual era, se ela teve um pensamento que desejou a mãe morrer, ama a mãe profundamente, em alma ama profundamente a mãe, qual foi o padrão de comportamento que essa mulher desenvolveu? Eu preciso ser punida. Que filha má que eu sou. Eu preciso ser punida. Que ser humano desprezível eu sou ao ponto de desejar que a minha mãe morresse. É que às vezes a criança ela não suporta ver tanta dor. Às vezes ela não suportou ver a mãe sofrer.
Às vezes ela não suportou ser tão rejeitada, às vezes ser tão ignorada, não ter voz. E às vezes a gente precisa olhar para essa imagem de mãe que nós temos dentro de nós. Esquece a tua mãe fora de você. Ah, eu vou me afastar da minha mãe. Pode ir para o lugar que tu quiser. Tua mãe está contigo, está dentro de ti. Onde tu vai, tua lealdade vai. Ah, eu mudei de país. Lá no outro país, você vai encontrar outros personagens. Por quê? O Jung, ele fala que aquilo que nós não concluímos dentro de nós se torna quase que um vício. Você vai sair buscando mamãe nas demais relações. Você vai sair buscando pessoas para reviver tuas histórias, teus traumas não elaborados, não concluídos dentro de você. Só vai mudar o cenário, vai mudar os atores, mas é como se você estivesse dentro de um quarto e dentro desse quarto, de vez em quando, alguém vai abrir a porta e você vai reviver as mesmas emoções, as mesmas histórias em cenários diferentes. Vai entrar pela porta desse quartinho outros atores. Aí vem um namorado, aí vem um cliente, aí vem outro namorado. Não, o problema é o namorado. Vou trocar de namorado. Trocou de namorado. O namorado 2 tem o problema do namorado 1, mais aí agravou um pouco. Aí tem o problema do namorado 1 mais o namorado 2. Não, mas o problema ainda é o namorado. Deixa eu ir lá pegar outro namorado. Aí peguei outro namorado. Aí o terceiro namorado vem com problema do namorado 1, do namorado 2 e agravante ainda com mais problemas que não tinha nesses outros dois. Mas ainda o problema é o namorado, é o marido. Vou trocar de marido, vou trocar de namorado. Aí o quarto vem com o problema do primeiro, do segundo, do terceiro e algo mais. Até que você se torne consciente de que essa imagem dentro de você não concluída, não elaborada. É só repetir frase sistêmica. Vai, que me dá uma coisa. Não sou tua mãe, mas estou aqui dando de mãe hoje. Tua mãe já dizia, você não é todo mundo. Por que você não é todo mundo? Porque você carrega uma história que é única. Você vem de um sistema que ele é único. Você carrega dentro de você uma imagem de uma mãe que muitas vezes veio lá da bisavó. Deixa eu pegar os das emoções. A bisavó. Aconteceu alguma coisa que vamos desmistificar a mãe, tá? Sair dessa imagem infantil, já entendemos, não somos vítimas, porque eu não converso com vítimas. E faço questão de me posicionar, porque esse é o meu posicionamento, que é assim, quero mudar de vida, então banca a tua decisão. Banca a tua decisão. Já que quero fazer o extraordinário, porque nós estamos começando o segundo semestre, ainda dá tempo de tu mudar a tua vida. Só que precisa partir de uma decisão. Precisa. Se enquanto você busca culpados dentro do teu sistema familiar, a tua vida vai ser cagada. Toda ferrada, bem louca, vai sair bem louca, compensando, vai encontrar um monte de agressores, porque toda vítima encontra um agressor. Toda vítima vai encontrar seu agressor. A hora é o chefe, depois é os filhos, depois é o marido, depois é a pessoa lá que você vai no mercado. Toda vítima vai encontrar seu agressor, porque depois ela troca de papel, aí ela se torna o agressor, ela vai trocando de papel. Então eu tenho pavor de vítima. Porque a vítima, ela tem tendência a olhar para os mentores e dizer assim, você é Deus. E aí ela coloca o mentor lá no lugar de Deus, só que ela está na vítima. Aí ela idolatra. Porque lá no lugar onde ela coloca o mentor, a mentora está a mãe. É uma imagem interna e inconsciente. Tá a mãe, tá o pai. Aí ela coloca lá, porque o pai e a mãe são Deus, tinham que ser perfeitos, não foram perfeitos, e ela deixa lá em cima naquele degrau.
Aí, de repente, ela troca. O mentor falou uma coisa que hoje, para muitas, eu estou sendo a carrasca. Tá imitando minha mãe. Estou sendo a carrasca. Já me tirou lá do degrau de Deus lá. Já me tirou. Aí veio pro degrau de humana. Aí nesse degrau de humana, ela me odeia. Ui, tem pavor, tem medo. Você conhece alguém assim? Tenho pavor. Tenho medo. Não é um medo infantil. É que elas são perigosas. Vítimas são perigosas. Então vamos lá, padrão. Mãe. Veio aqui lá da bisavó, né? Aconteceu alguma coisa aqui na história da bisavó. Coisas graves. A avó perdeu um filho. Alguma coisa aconteceu aqui na história da bisavó. Aí vem a mãe. Ó, já começa a sentir minhas mãos geladas. Para alguém esse movimento aqui vai servir. Eu quero que você comenta. Quem está atualizando aqui? Deixa eu ver se você está acordada nessa live. Quem atualizou alguma coisa até aqui, já escreve atualizei, para eu saber que você está aí. Alguma coisa aconteceu na história da bisavó. Às vezes, uma morte precoce, uma traição. Às vezes, teve que sair de um país para o outro. Algo muito grave aconteceu aqui. Vamos imaginar que algo muito grave aconteceu aqui. Aí aconteceu aqui, lá na história da bisavó. Aí, o que aconteceu aqui? Esse trauma não elaborado tá aqui. Lá na história da bisavó. Lá na história da bisavó. Então, aqui a bisavó, aconteceu um trauma, movimento de amor interrompido. Aí vem a avó conectada ao trauma, aí vem a mãe conectada ao trauma, você conectada ao trauma. Aqui é um movimento de amor interrompido. Aqui é algo não elaborado que chamamos também de mãe. Porque é mãe que, por alguma razão, o olhar não alcançou a filha. Dá para liberar tua mãe desse lugar de Deus que tu colocou hoje? Escreve sim. Coloca atualizei. Muitas das histórias que nós vivemos hoje não começou em nós. Mas elas podem, sim, terminar em nós. Eu posso escolher. Olha, aconteceu algo muito difícil lá na história da minha família. E eu preciso olhar com respeito para a minha ancestralidade. Enquanto você busca culpados, você se coloca juíza desse sistema. Você suportaria viver isso? Você suportaria, às vezes, perder um filho no parto? Você suportaria? Às vezes, algumas suportariam, porque algumas até repetiram a história. Mas eu não julguei, eu sei. Eu sei que muita coisa chegou para nós, chegou para mim, chegou para você. Nós não somos livres como imaginamos ser. Mas nós precisamos ter muito respeito quando nós olhamos para a nossa ancestralidade. Muito respeito. Eu estou vivendo isso que eu estou vivendo aqui porque minha mãe... Não. Mãe, eu devolvo para você o peso. Devolve o caramba. Tá mais presa no peso do que imagina. Tá até por baixo dele. E eu te provo isso. Porque é exclusão. Mãe, eu devolvo para você o peso. É exclusão. Eu tô querendo dizer que aquilo que a minha mãe viveu, sabe? Que aquilo que a minha mãe viveu foi em vão. Eu vou fazer melhor. E daí não faz melhor, repete. E repete com agravante. É perceber que, apesar das histórias difíceis, presta atenção aqui no que eu estou mostrando para você. Algo aconteceu na história da bisavó, pode ser vó, bisavó, não sei quem que você vai imaginar aqui, mas você talvez já está se conectando com as suas histórias. Já que por que veio aquela energia no começo da live? Veio para tirar você de um lugar de vítima. Porque a vítima não percebe solução, ela se sente coitada. E coitada é mendiga nas relações. E mendiga não faz dinheiro.
Vítimas não fazem dinheiro, vítimas não prosperam. E não é clichê essa frase, ela é real, ela é verdadeira. Porque vítimas são tomadoras. Vítimas são exigentes. Vítimas são tomadoras, são perigosas. Perigosíssimas as vítimas. Se você é uma, você tem que matar ela nessa live hoje. Essa parte sua que se sente coitada da vida tem que morrer hoje. Pra quê, Jaque? Pra nascer a águia dentro de você. E você não é coitada. Você carrega a força da tua ancestralidade. Que apesar de ter acontecido coisas muito duras lá atrás que nós não suportaríamos, nessa geração que tem a informação na palma da mão, ficar sem energia, sai a energia 1 hora na tua casa, já fica louca, com as crianças tudo correndo. Agora férias de aula. 1 hora sem energia, não sabe nem o que fazer. Fica perdida. Lá não tinha energia elétrica. Não tinha água na torneira. Eu nasci na época, 41 anos. Eu lembro que quando eu era criança, a gente tinha que andar no meio do mato para conectar as mangueiras, porque a água vinha do poço. E a gente tinha que sair fazendo o rastro da mangueira para encontrar onde que a mangueira tinha rompido, para que a água pudesse chegar na torneira da casa. Não tinha água encanada. A gente nem vai tão longe assim. Aconteceu algo aqui. Aí veio interrompido, não chega para mim. Existe um estudo que diz que quando a avó estava grávida da mãe, presta atenção, aconteceu algo na história da bisavó. A avó estava grávida da mãe, a mãe dentro da barriga da avó, dentro da barriga da mãe, que estava dentro da barriga da avó, já existia lá o folículo. Uma célula nossa já estava lá, dentro da barriga da mãe, que estava dentro da barriga da avó. Então, esse drive, esse programa de minha mãe não me vê, minha mãe não me ama, eu não sou suficiente, tem que ser com muito esforço e sacrifício, eu não sou boa o suficiente, eu nunca vou conseguir, eu não mereço. Será que começou com você? Será que começou com você? E por mais que nós ficamos muitas vezes apaixonados pelas histórias, que às vezes você precisa desapaixonar da história que você conta repetidamente. Ah, eu já fiz constelação e nada mudou. Continua contando a mesma história? Continua ainda voltando para aquele lugar? Ou já virou a página, sabe? Por isso que quando a gente vai fazer uma constelação, 80% está conectado com os avós. O que aconteceu na história da tua avó enquanto ela estava grávida da tua mãe? Quais são as histórias? O que estava acontecendo? Às vezes a avó perdeu um filho, às vezes a avó foi traída, às vezes a avó estava vivendo um momento financeiro assim de muita escassez, de muita falta. Às vezes ela trabalhava em casa cuidando dos filhos, mas isso, para muitas famílias, isso não é considerado um trabalho. O que aconteceu na história da tua avó? E na história da tua bisavó? E que chegou também para você através da sua mãe. Então eu quero que você imagine o seguinte, vamos imaginar, olha esse trio aqui, né? Essa trindade aqui. Vó, mãe, você. Aconteceu algo na história da bisavó? O trauma veio para cá. E aí você agora? Eu devolvo para minha mãe? Não dá. Não dá. Chegou para mim. Fudeu.
Responsabilidade minha. Bem adulta. Porque quando eu devolvo para minha mãe, eu acredito que só tem dor. Mas o tamanho da dor é o tamanho da força. Só que nós só percebemos dor, crítica, exigência, dificuldade. O tamanho da dor é o tamanho da força. Quanto mais difícil a história de alguém, quanto mais dolorosa é a história de alguém, maior é a força que essa pessoa carrega. E toda essa introdução, toda aqui, hoje, eu espero que de verdade tenha atualizado algo aí para você. Para que você olhe para o arquétipo mãe com outros olhos. Porque mesmo que tenha acontecido algo doloroso, presta atenção, algo doloroso, difícil aqui na história da bisavó, da avó, da tataravó. Mesmo que tenha acontecido isso daqui, eu quero que você vá escrever, atualizei agora. Mesmo que tenha acontecido perdas, dificuldades, tragédias, elas escolheram viver. Elas escolheram a vida. Elas suportaram. Elas pagaram o preço. Somos nós que não suportamos e dizemos, não poderia ter sido assim. Sem mim, elas não vão conseguir. Antes eu carrego essa dor, antes eu vou resolver isso daqui, já que vocês não conseguiram resolver. Uma vez uma rainha falou para mim assim, Jaque, a minha avó, ela perdeu 4 filhos. E de maneira assim muito trágica. E eu fiquei em silêncio ouvindo ela contar a história dela. E quando ela terminou, e daí ela falou, minha avó perdeu 4 filhos, e essa rainha, ela tinha perdido um filho. E sinceramente, rainhas, de verdade, assim, eu fiquei olhando para ela, enquanto ela falava, naquele lugar, assim, de muita dor, eu só conseguia perceber a força que ela carregava dentro de você, e não é essa força de heroína, de salvadora, não, a força de vida. É uma força que eu não sei te explicar. Sabe aquelas pessoas que você percebe o brilho delas, que você diz, como é que essa pessoa está viva? Como é que essa pessoa está de pé? Como é que essa pessoa está de pé? Tudo acontece na vida dessa pessoa que era para ela estar caída, que era para ela estar derrubada, que já era para ela ter desistido, mas ela está de pé. E ela está lá, e ela está de pé, e ela está ajudando outras pessoas, e ela está, sabe, fazendo a diferença na Terra. E eu falei para ela, caramba, eu no teu lugar, eu jamais suportaria. Não sei se eu estaria de pé agora, no teu lugar. Ela deu um suspiro, mas um suspiro que foi assim, eu nunca tinha percebido. Eu nunca tinha percebido essa força interna. E naquele dia, ela sentiu. Até então, era só um olhar para a dor. E olha que interessante, hoje ela ajuda outras mães que perderam seus filhos. Ela ajuda outras mães a superarem a dor de perder um filho, porque ela percebeu a dor que ela conseguiu, que ela não sabe dizer como, né? Que ela conseguiu elaborar, claro, se trabalhando muito, ela foi minha aluna de formação, mas ela conseguiu perceber a força dela, não somente a dor. Tatiane, você tá aí?
que vocês aprenderam até aqui? O que vocês atualizaram? Jaque, o que você falou hoje na live? Nem lembro mais, nem sei. Estou imersa no campo. Quase que eu não consigo nem ver direito a tela. Para alguém foi. Já que você é assim, não. Às vezes vem exatamente aquilo que o campo pede. Às vezes você já está cansada de gente passando a mão na tua cabeça te fazendo de coitada. Diz assim, eu não sou coitada. Eu sou uma águia. Tu já viu águia se arrastando? Tu já viu águia mendigando? Mendigando afeto, mendigando dinheiro? Tu já viu? Fala pra mim, tu já viu? Tu é águia. Muitas não suportariam viver o que tu viveu. Você consegue reconhecer o caminho que você trilhou? Tati, eu vou chamar você. Entrar ao vivo. Oi, Tati. Oi, Vira a câmera, por favor. Foi. Oi. Deu certo. Deu certo. Tudo bem? Tudo bem. Me conte o que você quer. Eu não sei. Tem muita coisa na minha vida acontecendo ou não acontecendo. Me sinto perdida. Tive alguns fracassos profissionais na vida pessoal. Me sinto quebrada emocionalmente. Ok? E eu te agradeço muito por você aguardar o tempo para a gente entrar. Não deu ontem, tinha que ser hoje. Tinha. E também te agradeço pela tua presença aqui nessa live. Obrigada pela oportunidade. Levanta um pouquinho a tua câmera, deixa eu ver teu rosto. Eu quero que você saiba agora, Tati, que você está sendo vista por muitas pessoas. Que você está sendo amada por muitas pessoas nesse momento. É difícil receber isso. Eu sei. É porque quem não recebe da mãe não consegue receber. E eu não estou dizendo que a sua mãe foi algo ruim ou difícil, não é isso. Às vezes isso já vem, né? Talvez muito do que foi mostrado aqui, talvez também tenha, não sei, tocado você. Me sinto quebrada emocionalmente. Quando se a gente fosse olhar, né, para tua mãe, para tua avó, esse me sinto quebrada emocionalmente, será que começou com você? Não. Uhum. O que aconteceu na história dessas mulheres? Sem assim, a gente ser bem cuidadosa para não expor aquilo que não precisa ser exposto, tá? Tá. Para preservar a tua história. Eu não tenho muita informação sobre o que aconteceu no passado, porque elas não gostam de falar, né? Mas a gente percebe que tem muita dor, teve muita perda. A minha mãe não conseguiu realizar muita coisa na vida dela, se viu presa na história que a minha avó permitiu para ela, que era casar, ter filhos, enfim, ela não Pausa. conseguiu estudar. Pausa. A minha mãe não conseguiu muita coisa para ela. E aí, o que pode acontecer com você na tua vida agora? Quando você começa a conseguir as tuas coisas, você sente culpa. Quem sou eu para ter as minhas coisas quando a minha mãe não pôde? É. Quem sou eu para ter uma empresa de sucesso? Uma empresa que faz dinheiro, uma casa talvez melhor,
bem isso. Mas se você imagina assim, elas não falam muito. Eu vou colocar os bonecos para você. Vamos ver se você vai conseguir ver. Eu acho que eu tenho que aumentar esse negocinho aqui, mas aí fica muito no meu rosto. Deixa eu ver se eu consigo assim. Só pra gente fazer um desenho, tá? Tua avó. Quem tá excluída nessa história? Tua avó, tá? Não que você a exclui. Eu quero que você... Sim. Julgamento se torna uma exclusão. O quanto você se sente responsável pela felicidade e o bem-estar da tua mãe? Hoje eu não me sinto mais, mas eu já me senti muito. Uhum. Tua avó, tua mãe. Você. Quebrada emocionalmente. Perdida. Sabe de quem que você tá perdida? Você tá perdida da tua mãe. Eu tenho muitos anos de facilitadora. Já facilitei muito esse movimento, tanto presencialmente quanto online. E dentro da formação, o FIAS, a gente vai trabalhar isso bem profundo, tá? Aqui eu não consigo alcançar o que a gente faz lá dentro, porque é algo de corpo mesmo. A dor, sabe? Tem muita dor aqui, tem muitas perdas. Tem. Mas lembra que eu falei que também tem muita força? Sim. Fecha um pouquinho os teus olhos. Quantos anos tem essa que está quebrada emocionalmente? Eu acho que 8 anos. Uhum. E o que você vê? O que está acontecendo com ela? Eu, eu, eu acho que foi a separação dos pais e aonde tudo começou a ficar mais difícil. Uhum. Ok, pode abrir seus olhos. O que que a gente fez? A gente faz um diagnóstico. E nesse diagnóstico a gente já encontrou, ó. Lembra que eu falei? Você está separado da sua mãe. Nessa separação dos pais, o que que geralmente acontece? Alguém é a vítima e alguém foi o vilão. Quem foi o vilão dessa história? Minha mãe, A mãe foi a vítima. A mãe foi a vítima ou o vilão? não, não, porque foi ela enganou meu pai. Ah, então olha só. A mãe foi a vilã, teu pai é a vítima. E aí, quem que você entra aqui? Salvadora do pai. Hum, Só que o que que acontece? Eu me torno exatamente igual àquilo que eu excluo dentro de mim. Só que lá você era uma criança, você não entendia. E a criança, ela faz isso, ela toma partido de alguém. Só que se tem uma coisa que quebra nós emocionalmente, relacionalmente, é não poder possuir nosso pai e nossa mãe em igualdade dentro de nós. Porque nós somos o amor manifesto dos nossos pais. Nós somos o sucesso dos nossos pais, da relação deles. Eu não consigo alcançar a minha mãe.
Agora eu preciso trazer uma clareza para você de que a sua mãe pode ter enganado o seu pai, mas ele é uma pessoa adulta. Sim, E você era uma criança. Não foi você. Não foi com você. O quanto esse padrão aqui, ó, quero que você me ajude a elaborar. Não sei, tá, Tati? Tô tentando aqui com você. Essa tua empresa, o quanto essa dinâmica aqui se remontou nesse teu negócio, nessa tua empresa? eu não entendi. Nesse teu negócio, você falou para mim que você tem uma empresa e que você quebrou financeiramente. Então, olha só, quebrou emocionalmente, quebrou financeiramente. Sim, Mas que você tá lá, você tá continuando, né? sim, E assim, tem muitos casos de quedas, mas depois também volta igual uma fênix. sim, Eu acredito que isso é possível, quando nós integramos dentro de nós aquilo que estava quebrado, tá? O quanto esse padrão de pessoas te enganarem nessa tua empresa aconteceu? aconteceu 2 vezes. Aí volta lá na parte da live onde eu falei, é como se nós estivéssemos dentro de um quarto, revivendo a mesma cena, só que vai mudando os atores. Sim, Então aqui foi com a minha mãe. Quanto que isso daqui também aconteceu nas tuas relações? Não precisa expor e falar, só que você vai se tornando consciente, tá? muitas vezes, muitas vezes. Até em amizades, não só em relações afetivas. Então você percebe, desde os 8 anos de idade, você está revivendo esse mesmo cenário? Sim. E na minha família, o que eu percebo assim é que existe um padrão, uma relação muito negativa com o trabalho, com o dinheiro. É tudo muito sofrido, existe um apego, um amor muito grande pelo dinheiro, tanto que as relações se afastam para preservar o dinheiro, né? Por exemplo, a minha bisavó, ela não quer ninguém perto dela porque ela acha que todo mundo que chega perto dela vai tirar o dinheiro dela. Assim, então, assim, é muito. A minha mãe, ela sofre fisicamente para cumprir a jornada de trabalho dela. Ela tem dor, sabe? Ela não. Ela tem um pânico emocional de ter que trabalhar, de ter que cumprir uma jornada de trabalho. E Tá, a calma. situação com o meu pai, ela enganou ele no sentido de. Não, não, não quero saber. Não Tá, quero saber. eu ia só complementar que é Não, o não, amor ao não. dinheiro, Tá. por amor ao dinheiro. Uhum. É, porque às vezes a gente tem que tomar muito cuidado. Se eu me atrelo a isso, sabe? Aí a gente coloca a tua mãe nesse lugar agora dela ser muito vingada aqui nessa live, onde tem várias pessoas como juízes dela, percebe? Sim, Então, quando eu falo assim, é para preservar, sim, sim. tá? Mas agora você trouxe um ponto muito importante. E olha como tudo já estava acontecendo, né? A bisavó prefere não ter uma relação para preservar o dinheiro. E o quanto as mulheres, tua avó, tua mãe, você, conseguem ter um relacionamento? Não, Qual é o padrão que essas mulheres vivem? todas sozinhas. Todas sozinhas. Uhum. Minha avó ficou viúva, minha mãe se separou várias vezes e eu também tive alguns relacionamentos e também sou sozinha. Minha irmã é sozinha. Uhum. Talvez é o grito desse sistema agora dizendo:
alguém precisa fazer diferente. Porque quase que eu senti, assim, um julgamento em relação à bisavó. Ela ama mais o dinheiro. É quase que daí o dinheiro se tornou o grande vilão dessa família. Ela ama mais o dinheiro do que a família. Ela ama mais o dinheiro do que os próprios filhos. E aí quem que tem que ser excluído? O dinheiro e o relacionamento. É. Eu sinto que ela aqui teve uma grande perda. E que ninguém compreende. Só há um julgamento. Às vezes, sabe, Tati? Não sei se você conhece assim outras pessoas que são difíceis o convívio, mas às vezes uma pessoa ela se isola Sim, para não machucar outras pessoas, porque ela tá tão ferida, ela tá tão machucada que ela às vezes prefere ficar sozinha do que machucar outras pessoas. E aí o que que acontece? Aqui ela machucada e sozinha. Aí vem as outras gerações e julgam. E também continuam a excluindo, sabe? Que é assim, não é porque a mãe abandonou que eu tenho que continuar abandonando. Mas eu não tô falando, calma, não distorço o que eu tô falando, que a mãe é santa, que a mãe não é isso, que a bisavó é santa, não é isso. É esse rompimento, por isso que eu não trabalho com romper padrão, sabe? Quando você já tentou romper padrão, né? O que que aconteceu? eu, eu volto. É um tempo e volta, é um tempo e volta. Você já fez movimento de devolver peso? Não, é a primeira Gente, vez. gente esquece, e eu não vou devolver peso nenhum aqui. A gente vai integrar aquilo que está faltando. Porque o amor está aqui. Quem está quebrado emocionalmente, que vem passando de geração a geração, mas que ninguém olha, é a tua bisavó. Só que há um julgamento em relação a ela de que ela ama mais o dinheiro. Ou será que todo mundo ama mais o dinheiro do que ela? É. Ela é viva? Sim, E será que todo mundo está só de olho no dinheiro dela, esperando que algo aconteça para que todo mundo possa brigar por causa do dinheiro dela? é. Eu não estou dizendo que isso é uma verdade, eu quero que você reflita, entende? Meu trabalho é fazer a pessoa refletir. As melhores e maiores chaves, elas estão com você, não estão comigo. Posso facilitar um processo de te encaminhar, né? Mas a solução e a dor está com você. A força está com você. E na medida em que eu vou conversando com você, Tati, eu já vejo assim uns traços diferentes agora no teu rosto. É. No começo, eu fiquei um pouco ansiosa, tu nem tinha interagido comigo, eu senti uma ansiedadezinha no coração, depois uma vontade de chorar. Aí, quando tu ficou um pouco mais agitada do que você normalmente é, eu disse, meu Deus, a minha avó é assim, a minha avó é agitadinha e ela fala muito palavrão. Ela gosta de falar palavrão. Não palavras pesadas, mas, né? E a minha mãe também é assim, e depois eu fiquei com medo. Eu disse, mas esse medo não é meu como adulta, esse medo é de quando eu era criança. Eu senti medo, né? E agora eu tô me sentindo mais tranquila. Uhum. É assim, ó, olha só que legal, né? Quem ficou na live, parabéns. Que é assim, nada é pessoal. Nenhuma fala nessa live, lá no início, foi pessoal contra alguém, Uhum, sabe? Nunca é pessoal. E olha que interessante, né? Eu nem sabia de nada, simplesmente eu embarquei no campo e fui. sim.
E E eu fui. percebi já que tu estava diferente. E ontem não era para mim participar, porque travou, eu não conseguia mandar mensagem. Que legal. E hoje Mas eu que bom. acessei de uma outra conta, porque na minha conta que eu te mandei mensagem não aparecia o ao vivo. Tá bom. Olha, Tati, é você olhar assim para a história, agora olhar para tua bisavó, sabe? Com muito respeito, com uma grande reverência, porque às vezes o dinheiro foi o que manteve ela viva, sabe? Ela encontrou no dinheiro uma forma de permanecer viva. E às vezes é assim que ela mostra o amor. E se todas as gerações futuras pudessem aprender com a tua bisavó, Sim. que o dinheiro é bom, que o dinheiro traz felicidade, sim. Quem diz que dinheiro não traz felicidade, mais vá catar coquinho. Em si ele não traz eu sou feliz, não, mas ele compra muitos momentos felizes. Olha, senhoras, é melhor sofrer com dinheiro do que sofrer sem dinheiro, com toda certeza. Porque com dinheiro a gente vai sofrer em Paris, com dinheiro a gente vai sofrer em qualquer outro lugar. Será que o dinheiro hoje pode perder este lugar de vilão, de grande vilão da família, de grande vilão da história? Porque esse padrão, até lá na tua mãe, né, de enganar por causa do dinheiro, isso às vezes vem de um homem que foi excluído aqui. O que aconteceu com teu bisavô? Ele, ele, ele faleceu fazem alguns anos, acho que 8 anos, não lembro bem. Mas foi de problema de saúde, foi de velhinho mesmo. Coração, se eu não me engano. Não, mas tem alguma coisa aqui nessa história aqui. Do meu Olha para avô. cá, olha para cá. Não precisa saber, eu quero que você olhe. Vocês estão assistindo a live, vocês estão vendo como o rostinho dela parece que até mudou? Olha para o teu bisavô e para a tua bisavó e para o dinheiro. Eles ficaram casados até o teu Sim, bisavô morrer? É. Então é aqui. É aqui. Aqui que precisa dizer sim. Eu me rendo. Com amor e com dinheiro. Querida bisavó, com posso amor, falar? pode. Querida bisavó, Com amor com amor e com dinheiro. e com dinheiro, Com amor com amor e com dinheiro. e com dinheiro. Só agora eu vejo. Só agora eu vejo. Eu não tinha consciência. Eu não tinha consciência. Sabe, às vezes o preço que ela pagou, a gente não sabe. Assim, às vezes foi pegando laço, foi entregue ainda criança, sabe? Tem muitas histórias assim. Então, esse quebrado emocionalmente, às vezes ele vem assim. A esse preço que a bisavó teve que pagar para que as outras gerações pudessem nascer. Mas aí vem esse amor interrompido internamente, sabe? Onde os homens não podem ficar e o dinheiro também não. Então, muitas vezes, quando a gente acredita que já sabe qual é o problema, nós estamos andando na contramão do problema. Porque aqui não é nem tanto a inclusão da bisavó, mas sim a inclusão dos homens. Sim, Esses homens que às vezes acontece no sistema, os homens eles não têm permissão de ficar. Mas talvez, eu não sei, você possa dizer mais uma vez para ela, querida bisavó, querida bisavó, de olhos abertos, tá? Olhando mesmo. tá.
Querida bisavó, para mim pode ser mais leve agora. para mim pode ser mais leve agora. Agora eu vejo. Agora eu vejo. Eu não tinha consciência. Eu não tinha consciência. Deixo você Deixo você nos braços da sua mãe. nos braços da sua mãe. Ela é a mãe certa para você. Ela é a mãe certa para você. Aqui eu sou pequeno. Aqui eu sou pequeno. Com amor Com amor e com dinheiro. e com dinheiro. Como tá teu corpo agora? Eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Você tem mãe. Tenho. E ela é do jeito que ela é. Não tem como ser diferente. Às vezes a gente precisa abandonar a ideia de que algum dia será diferente. Que algum dia aquele olhar, que algum dia aquela palavra, você é boa para mim, eu me alegro com você, eu me orgulho de você, sabe? Às vezes ela não vai chegar. Não porque não ama, não porque não quer, é porque não tem, não consegue. Mas que hoje eu posso me tornar mãe de mim mesma, com essa mãe dentro de mim. Talvez antes uma mãe punitiva e hoje uma mãe mais amorosa. Aqui eu senti de encerrar. Senti que foi suficiente. Que esse olhar para a bisavó, enquanto for um olhar julgador, fica bem difícil. Bem difícil. Você gostaria de falar algo mais? Eu gostaria de agradecer pela oportunidade e foi muito importante para mim esse movimento, muito válido, e eu vou fazer isso, eu vou olhar minha avó, a história, e não vou julgar, e a minha mãe também. E não é só olhar, que às vezes as pessoas me escrevem, para onde eu olho? O olhar já está olhando. É decidir. Mas da maneira como você colocou hoje, eu não tinha esse olhar com elas. Uhum. Vai Mas mudar. agora não é nem mais olhar para elas, eu já vi. Agora Sim, eu vou olhar para a minha vida. Quais são as ações que eu posso fazer dentro da minha empresa agora? Porque eu já entendi, né? É melhor quebrar do que ser igual a minha bisavó. sim. Sabe? Não é olhar, Tati. É assim, eu já entendi, agora eu vou fazer diferente na minha empresa. Essa força, sabe? Porque a empresa está intimamente conectada com as mulheres. Eu já entendi. Vou fazer diferente. Seria bem interessante para você, Tati, entrar na comunidade. Lá nós temos Sim, aula toda semana. Lá é um ambiente seguro. Aqui, numa live onde as pessoas entram e saem, não é tão seguro assim. Lá a gente consegue expor mais, eu consigo colocar representantes no campo. Sabe, dentro da comunidade nós temos aula todas as quartas-feiras.
Seria sim, bem interessante, tá? Você entrar na comunidade e lá o acesso é durante um ano. Então eu convido você a caminhar junto durante um ano. Lá nós falamos sobre família, nós falamos sobre relacionamento de casal e nós falamos sobre empresas, tá? Depois me escreve lá no direct. Vem tá para a bom, Ju? comunidade. Lá eu posso concluir esse movimento com você. Aqui tem um limite. Quando eu sentir de encerrar é porque tem um limite, sabe? Sim, Até de onde a gente pode expor, até onde. E eu te agradeço muito, foi um grande presente. Acredito que para muitas aqui foi um grande presente. Puderam tomar carona, puderam também olhar para as suas próprias histórias com um olhar diferente, viu? sim. Obrigada, Tati. Muito Te obrigada. ajudei. Muito, muito obrigada. Beijo, lindona. Vou pedir para você Beijo. sair da live, depois você volta. Sim. Beijo, obrigada. Quem atualizou aí, escreve aí. Quem atualizou? Quem atualizou o sistema aí? Vou tirar uma carta. Olha, eu tirei uma carta para dar permissão para Tati e saiu assim: a que tem vergonha de dizer que é empresária. Negócio também é espiritual, que é o que eu falo, né, das gratiluz. Não que a Tati seja, tá? Você sente que empreender é menos nobre que ajudar, cuidar ou servir. Causas sistêmicas, memória de exploração, poder masculino opressor ou crença de que quem lucra suja. Exercício sistêmico, meu negócio é a extensão da minha alma. Eu posso ser próspera. Quem quiser as cartas da permissão, escreve lá no direct que nós temos agora a versão online dela, tá? Várias de vocês atualizaram, que legal, feliz. Obrigada. Vou colocar o comentário, vou colocar a live lá no meu perfil, vou tirar a de ontem e vou tirar a de terça, porque não tá tendo comentário. Se vocês não trocam lá comigo, se você receber algo, eu quero que você entenda um negócio aqui comigo. Se você recebe algo e você não vai lá e não vai cair teu dedo de você colocar um comentário lá, de você encaminhar para alguém, sabe? Para de ser tomadora. Vai lá, encaminha para as suas amigas, marca as pessoas que você ama, encaminha para alguém. Porque olha só, alguém vai perder porque você participa da live e não comenta. Porque eu vou lá tirar as outras duas lives, a de ontem e a de terça. E essa só vai ficar salva se nós alcançarmos 30 comentários. Tá bom? É assim, a lei do dar e receber. Recebeu algo, você deve. Você deve ir lá e colocar um comentário, encaminhar para alguém. É assim que a gente paga. Senão, o que que nós somos nas nossas relações? Tomadores. Estamos buscando mamãe. Tá bom? Beijo. Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus.